O tempo tem o poder de mudar quase tudo, e ver seus efeitos bem diante de seus olhos pode ser uma experiência pra lá de alucinante. Desde efeitos realistas inesperados em jogos de videogame até a exploração de outros planetas, vem comigo ver algumas coisas que mostram o poder que o tempo tem. No espaço de apenas 3 anos, este lago desapareceu de cara, sendo substituído por uma paisagem totalmente nova. Embora as fotos possam parecer dois locais diferentes, a linha de árvores lá longe permanece a mesma, como se fosse o único indicador de que é o mesmo lugar. Claro, lagos não desaparecem sem motivo, e aqui a falta de chuvas por muito tempo o esvaziou e fez desaparecer, com o lugar ficando ainda bastante bonito. Uma mudança e tanto. Mas os lagos que secam nem sempre ficam férteis e verdes. O segundo maior corpo de água da Bolívia, o Lago Popó, desapareceu em 2016, depois que secas recorrentes secaram toda a água salgada, como você pode ver nesta comparação de imagem de satélite. O que antes era uma vasta paisagem aquática é agora uma planície branca de sal em crosta e barcos de pesca enferrujados, se estendendo horizonte adentro. Existe uma chance de que no futuro ele se recupere. Embora algumas mudanças ambientais possam ocorrer em meros meses, outros processos demoram, como mostrado nesse engenhoso lapso de tempo de 100 anos do Mer de Glace. Localizada nos Alpes franceses, essa geleira impressionante em movimento foi fotografada pela primeira vez há mais de um século por Edward Spelterini. Em 2017, essas fotos foram modeladas em 3D, renderizadas e comparadas com imagens modernas da mesma região, mostrando o caminho que a geleira abriu nas montanhas ao longo de um século. Quão legal é isso? Quando se trata dos efeitos da natureza ao longo do tempo, seria difícil encontrar um exemplo melhor do que essa imagem de St. Andrews Churchyard, no Canadá. Essa lápide do século XIX foi lentamente consumida por uma árvore ao lado. Como a maioria das árvores não consegue mover suas raízes, às vezes elas precisam crescer em torno de objetos sólidos em seu caminho. Não vai deixar sua bicicleta acorrentada na árvore por muito tempo, ou é capaz de acontecer a mesma coisa. O Canadá também é o local deste próximo exemplo do poder que o tempo tem. Esta imponente coluna de calcário, localizada em um cruzamento movimentado no centro de Toronto, ajudou a apoiar aquele edifício da era vitoriana por mais de 125 anos. Mas conforme as pessoas se apoiaram e se esfregaram nela, a rocha macia foi desgastando lentamente até que ficasse num formato irreconhecível. Então, se você quiser dar uma aparência única para um pilar de pedra, é só pedir para os seus amigos ficarem se esfregando nele para você. Sem nenhum duplo sentido, é claro. Longe de mim. Falando em formas incomuns, esse antigo teclado da Apple de 2013 está consideravelmente desgastado. Não só os desenhos do teclado, mas o próprio plástico parece estar derretido em alguns pontos. Quase 20 anos digitando e-mails furiosamente ou pesquisando vídeos de gatos foram suficientes para isso. Ou o dono desse teclado tinha dedos flamejantes. Vista de fora, a famosa Torre de Pisa na Itália já é um exemplo dos efeitos do tempo, mas por dentro tudo fica ainda mais interessante. Este marco turístico recebeu tanta movimentação de pessoas andando ali dentro ao longo dos anos que suas escadas de mármore em espiral até o topo foram desgastadas pelos passos das pessoas. Diferentes níveis de desgaste são encontrados dependendo do quão íngreme é a parte em questão, já que isso muda o jeito que as pessoas andam e se apoiam. Mais alguns anos e aquele lance de escadas vai ficar bizarro. Mas não é só o movimento dos pedestres que pode desgastar degraus, basta dar uma olhada nessa imagem. Embora possa parecer que a escadaria esculpida nesta rocha tenha sido desgastada pelos visitantes, as marcas profundas em cada etapa contam uma história diferente. Os orifícios curvos e as bordas lisas da escada têm a ver com a chuva, e talvez até a inundação do riacho próximo tenha contribuído para sua lenta erosão ao longo do tempo. Ou Deus não leu o sinal de concreto úmido quando o planeta Terra estava sendo formado. Algumas pessoas simplesmente não resistem à tentação de fazer carinho num cachorro, mesmo que seja uma estátua. Esta escultura de um cachorro no metrô de Moscou está bem desgastada de tanto que as pessoas fazem carinhos no cachorro para ter boa sorte. E ele não é o único. Essa estátua de Greyfriars Bob, um cachorro famoso que supostamente guardou o túmulo do seu dono na Escócia por 14 anos, tem um focinho brilhante pelo mesmo motivo. Os cachorros conseguem ser carismáticos até mesmo em forma de estátuas. E bora continuar falando de cachorro, mas dessa vez sobre o efeito do tempo nesses animais. Os retratos de Amanda Jones capturam cães em sua juventude como filhotes e comparam com eles depois de alguns anos, idosos. Como esta imagem de Lily, uma dachshund à esquerda com apenas 8 meses de idade, em comparação com 15 anos à direita. O tempo pode ter mudado um pouco sua pelagem, mas certamente esses olhinhos carismáticos continuam iguaizinhos.
Enquanto alguns filhotinhos são super fofos e bonzinhos, este cachorro veio para causar problemas pro seu dono. Com tanto tempo debruçado para fora da janela do seu dono, o cachorro estragou a pintura da porta do passageiro. Dá pra ver até o metal por baixo da pintura. Acho que é um jeito de pedir pro dono mudar a cor do carro. Apesar de no fundo serem mais do mesmo, alguns jogos retrô clássicos como o Pac-Man ainda são muito viciantes para alguns. Essa tela de TV é a maior prova disso. O proprietário jogou tanto Pac-Man nela que o mapa do jogo ficou marcado no tubo. Isso é conhecido como tela queimada ou imagem fantasma, causada pelo uso a longo prazo de um padrão específico de imagem nos pixels da tela. Monitores eletrônicos mais antigos podem manter a imagem fantasma até mesmo quando o sistema não está ligado. Nesse caso, até quando a tela está fora da tomada. Espero que o high score tenha valido a pena. Bem, os videogames retrô são ótimos e tal, mas as bebidas alcoólicas sem dúvida são as vencedoras no quesito de ficar melhor com a idade. Estas imagens da destilaria Glengoyne na Escócia demonstram o procedimento de envelhecimento do uísque em barris com mais de 30 anos. Cada garrafa mostra como fica a bebida a cada ano que passa no processo. Os barris são feitos de diferentes tipos de carvalho que antes continham Jerez ou Bourbon, e o uísque envelhecido absorve gradualmente a cor e o sabor do barril. A evaporação também pode ser vista com precisão ao longo deste período de tempo, já que a cada ano cerca de 2% do volume total do uísque escapa como vapor através dos barris porosos. Na indústria, todo esse uísque perdido é conhecido como a porção do anjo, e com um nome desses parece que o céu está em festa. Algumas lojas podem até se gabar de terem muitos clientes, mas essa daqui pode provar isso. O sino que fica ao lado da porta bateu na madeira tantas vezes que fez um buraco nela. A loja está localizada próxima a um campus universitário, de modo que os clientes são muito frequentes e não é a única coisa que se desgastou com o entra e sai dos alunos. Essa foto das maçanetas da União dos Estudantes de Michigan mostra como a maioria dos estudantes ao longo dos anos preferiu a porta do lado direito. Pode ser porque a maioria dos alunos é destra ou porque eles caminham do lado direito pelo corredor ao entrarem. De qualquer forma, é louco como até isso podemos medir com o tempo. Enquanto algumas coisas se desgastam com o tempo, outras se acumulam, como é o caso dos minerais depositados nesse cano. Acredite se quiser, essa espessa camada de cristais se formou em apenas 6 meses. Mas como isso é possível? Bem, este tubo era usado para transportar água de uma nascente termal para uma piscina. As águas termais estão cheias de minerais que se depositam gradativamente, cristalizando-se em aglomerados dentro de tubulações. É um processo muito semelhante a como as cavernas cheias de cristais se formam na natureza, ainda que ter uma tubulação com cristais impedindo a água de chegar na sua piscina é menos poético. Não é preciso ser um especialista em marcação de estradas para saber que tem alguma coisa errada por aqui. Essa bagunça não é de propósito, claro, e nem foi erro de quem fez a pintura. Na verdade, a passagem de muitos carros em um dia quente de verão fez com que essa pista que antes era reta ficasse muito torta. Com o tempo, as altas temperaturas aqueceram o asfalto e a tinta, tornando-a mais maleável. Em seguida, a tinta foi sendo arrastada em diferentes direções pelos carros que passaram, deixando essas marcas no asfalto. Isso pode ser mais perigoso do que parece. E o tempo não tem poder apenas sobre a Terra, podemos ver seu efeito em Marte também. O Mars Rover, que pousou no planeta vermelho em 2004, foi equipado com uma câmera. Após 10 anos de trabalho árduo, sua foto de aniversário mostra as mudanças que o planeta fez em sua base. A poeira vermelha agora cobre os painéis solares que eram brilhantes e as rochas ao redor da base foram expostas pelo vento. Quando seus pequenos braços de robô não podem usar um esfregão e um balde, não tem como passar ileso de uma década em Marte. É bom não esquecerem de levar uma máquina de lavar quando forem colonizar o planeta vermelho. De volta ao planeta Terra. O clima no Texas não fez nada bem para essa latinha. O termo técnico para esse tipo de desbotamento é fotodegradação, onde os raios ultravioleta do Sol quebram as ligações químicas nos pigmentos, desbotando a cor do objeto. A lata ficou naquele porta-copos por cerca de 2 anos, e apenas algumas partes da lata expostas ao sol foram desbotadas. Bem, ou isso, ou a Coca-Cola fez um reposicionamento de marca e eu não sabia. Aqui está uma imagem que conta uma história comovente. Essa parede de tijolos faz parte do exterior de uma loja de bicicletas que existe há cerca de 30 anos. Os clientes visitam com suas bicicletas e muitos deles estacionam exatamente na mesma esquina. Com vários pedais de clientes tocando sempre os mesmos tijolos, parte do canto foi se desgastando lentamente, virando um lugar próprio para apoiar o pedal. O tempo é mais sábio do que você imagina. Se você for hastear uma bandeira, verifique novamente seu equipamento para garantir que ela não vá voar.
Pelo menos essa é a conclusão tirada deste incrível exemplo de desgaste. Este gancho de um mastro que estava em uso há mais de 20 anos se partiu. Enquanto a bandeira ondulava e batia com o vento, a corda desgastou o metal do gancho até que ele quase escapou e fez a bandeira voar para longe. Se eu fosse o dono desse gancho, ficaria grato por não ter levado ele comigo para uma escalada. Existem mais de 46 mil lojas de conveniência espalhadas pela Grã-Bretanha, e ainda que muitas delas sejam parecidas, podemos dizer que esta daqui se destaca bem. Esta loja, localizada em Londres, tem 2 remendos distintos no chão que mostram onde as pessoas estiveram e esperaram para pagar ao longo dos anos. É um exemplo incrível de como uma quantidade desprezível de força, como as pessoas simplesmente paradas em um lugar, pode ter um efeito surpreendente ao longo do tempo. Ou isso, ou as filas são super demoradas. Mas esse chão desgastado não é nada comparado à devoção do monge budista Hua Chi, cujas pegadas ficaram gravadas no chão de madeira de seu templo. Por mais de 20 anos, esse homem orou exatamente no mesmo local, em Tongren, na China, recitando e praticando até 3.000 orações por dia. Esta dedicação à fé deixou impressões perfeitas de seus pés com vários centímetros de profundidade em alguns lugares no chão de madeira. Sua fé literalmente deixou uma marca no mundo. Algumas marcas do tempo podem ser um pouco mais destrutivas do que outras, como essa parte queimada na grama. Não é que alguém ficou botando fogo naquela parte. Na verdade, conforme o sol se movimenta no céu, ele reflete no vidro de luz que está ali, concentrando a luz do sol em um pequeno ponto que vai queimando a grama, igual uma criança faz para matar formigas com uma lente de aumento. Mas conforme o sol muda de posição no céu, o ponto vai se movendo até ficar fora do foco da esfera de vidro. Para evitar um gramado queimado como este, é bom pensar 2 vezes antes de colocar coisas de vidro embaixo do sol. Não é uma ideia tão brilhante como parece. O tempo atua das mais diversas formas, e a Mãe Natureza também compartilha o papel de acelerar algumas das transformações que vivemos, como a praia Zlatni Rat na Croácia. Em 2018, uma forte tempestade conseguiu mover grandes quantidades de areia daquele local, transformando o que era uma ponta reta de continente em uma curva de quase 90 graus praticamente da noite para o dia. A protuberância que foi formada com o vento torna o local ainda mais suscetível a ondas e ventos fortes. Curiosamente, isso já aconteceu várias vezes e essa praia já teve inúmeros formatos diferentes com o passar do tempo. Isso traz um novo significado para a frase "as areias do tempo". E aí, quais desses fenômenos você acha que mais falam sobre o poder que o tempo tem? Conta pra gente nos comentários abaixo, e obrigado por assistir!